eu tive na minha vida um acontecimento que eu considero um privilégio, que é ter nascido num lugar longínquo e ter vivido a infância num lugar mais longínquo ainda. Eu nasci em São Luís do Maranhão vivi até os 8 anos na cidade de Arari, que é a cidade dos meus pais, que é uma cidade ribeirinha, já de características amazônicas, uma cidade cheia de árabes. Meus avós eram sírios, e era uma cidade muito curiosa e que tinha uma tradição também assim de escritores, gente que cultivava a coisa de escrever, né, a literatura, o fazer literário. Até hoje tem uma academia lá. Eu recentemente fui convidado assim de honra para participar da fundação da Academia Arariense de Letras. Foi muito divertido rever personagens da minha infância e tal. E essa vivência foi muito rica para mim. Eu falo que nem Monteiro Lobato poderia imaginar a infância tão fantasiosa, tão cheia de estímulos assim, né, de toda sorte, né? E nossa casa ficava a 100 metros do rio, atravessávamos o rio, e do outro lado era um lugar cheio de mistério, de insondável, ninguém sabia muito bem o que ia encontrar lá. E tudo, né? Manga no pé, fruta no pé, histórias de assombração, de alma, cantigas de roda, foi uma coisa muito lúdica. Meu pai era um farmacêutico, dono de farmácia, né? E também professor de biologia, e ele era, e é até hoje, com 91 anos, um leitor compulsivo. Assim, ele lia desde aquelas publicações dos laboratórios farmacêuticos que chegavam lá, Almanaque do Biotônico Fontoura, Emulsão Scott, não sei das quantas, até Dostoiévski e tudo. E nos estimulava, às vezes, de uma forma meio autoritária, a ler, desde daquela literatura clássica infantil até depois, já na adolescência, uma busca mais por uma literatura mais adulta, mas isso foi muito importante. Tem um episódio até curioso que eu conto aqui no livro. Minha irmã, com 12 anos, a minha irmã, que é um pouco mais velha do que eu, com 12 anos começou a ler Crime e Castigo. E aí, hoje é uma coisa impensável, né? Meu filho de 14 anos jamais leria Crime e Castigo. Mas ela leu e começou a andar assim, sorumbática pela casa. E a minha mãe falava: Antônio, né? Tonico, o nome do meu pai, Antônio, essa menina está estranha. Ela falou: bobagem. Ficou assim, uma semana assim, andando assim. Até hoje ela está um pouco assim. Falei, então, eu recomendo que não se dê Dostoiévski para crianças de 12 anos. E eu, com 14, tive uma experiência que aí já foi uma experiência externa, fora de casa, assim, foi na escola. Um professor incendiário de literatura e português, chamado Professor Furtado, pediu que a gente lesse 2 livros para fazer um trabalho de interpretação de texto e tal. Esses livros eram simplesmente Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e O Estrangeiro, de Albert Camus. Eram 2 porradas, né? Assim, que uma criança, um adolescente de 14 anos, por mais que quisesse, não podia entender em toda a sua densidade, toda a profundidade, o que era aquilo, né? O mundo se transformou ali para mim. Assim, eu vi que tinha um outro mundo, outro modo de ser, de pensar, de existir. Eu acho que se existe assim um lugar do artista no mundo, é provocar. E provocar seja o que for, provocar reflexão, provocar emoção, provocar raiva, porque às vezes você elabora um pensamento, uma coisa que agride o ouvinte, o leitor, e isso também é bom, esse confronto, né? Machado de Assis se valia muito disso, de uma certa maneira. Ele provocava o leitor, né, até o limite, às vezes, da... Então, eu acho que grandes escritores e poetas e artistas fizeram e fazem isso. Acho que você tem que provocar. O cara que passa incólume assim, nem fede nem cheira, não me interessa. Eu gosto... O cara pode ser um fascista e me agredir com sua, mas eu posso achá-lo também como artista mais interessante, porque ele vai mexer com meus valores. Eu acho que a única consciência, assim, o resto tudo é mistério. Como eu comecei, como eu fiz, como eu faço, como eu processo, essa elaboração mental é muito misteriosa para a gente ficar falando em termos lógicos, racionais e tal. A única
consciência que eu tenho é que eu tenho gosto pela provocação. Eu gosto de provocar. Se eu estou numa mesa, bebendo, com os amigos, eu gosto de provocar. Essa provocação não precisa ser necessariamente antipática ou agressiva. Ela pode ser até charmosa, simpática. Eu acho importante assim, deslocar um pouco, tirar as pessoas das suas pequenas certezas e convicções e tal. Acho que a arte tem esse poder. É um poder que permanece com ela, apesar da passagem do tempo, apesar do advento das novas linguagens e tecnologias. É uma coisa que você pode sempre fazer. E eu sou um curioso, eu continuo sendo um curioso. Assim, eu sempre falo que quando acabar essa curiosidade, eu paro, porque eu tenho outros projetos, outras vontades de fazer outras coisas e tal, talvez até outros talentos adormecidos. Eu posso virar motorista de táxi, criador de galinhas, cozinheiro. Então, tem um monte de coisa em aberto. Mas, enquanto eu for curioso e a arte me servir a minha curiosidade, a minha necessidade de instigar, de provocar as pessoas, eu vou continuar nela. Em paralelo a isso, a essa formação literária, assim, que foi muito familiar antes de ser da escola, tem uma coisa da tradição oral também, que no Nordeste ainda é muito forte, há 30 e poucos anos atrás era muito mais, né? Então, a farmácia de meu pai era, de certa maneira, um ponto de encontro, assim, um palco informal, para onde iam os caboclos que já tinham acabado seu trabalho, os amigos que iam prosear no fim de tarde, ou os artistas itinerantes que passavam ali de vez em quando, porque era uma cidade de passagem para o sertão. Então, eu cansei de ver lá duplas de emboladores, improvisando, pegava o nome do fulano. Qual é o seu nome? É, seu Raimundo. Aí fazia lá, e rimava e brincava, rodava o chapéu, levava uma graninha e ia embora para um outro palco, né? Vi duplas de repentistas, sanfoneiros cegos e tal. Presenciei coisas incríveis que hoje eu vejo que, de alguma forma, estão presentes na música que eu faço, né? Então, esses dois vieses assim, são muito ricos e são muito formadores da minha personalidade, não só artística, da minha personalidade humana, né? Acho que a canção ela é mais, usar um termo aqui exagerado, ela é mais irracional, num certo sentido. Ela não necessita imediatamente de coesão, de encadeamento, de narrativa linear e tal. Você pode ter ou pode não ter. Eu ouço as canções do Djavan, algumas geniais, e até hoje são motivo de chacota, né? Porque algumas são completamente movidas pelo som, pela sonoridade, né? Ao sair, Guardiã, Zoom de Besouro, Imã, né? As pessoas fazem 1000 versões ao sair do avião. Zoom de... Tem várias versões. Mas o certo é que a canção ela prescinde um pouco dessa linearidade assim, né? Narrativa e tal. Ela pode ser delirante. O Zé Ramalho, agora que eu fiz um show cantando as músicas do Zé Ramalho, um projeto especial. Quantos a que ouvem os olhos eram de fé? Quantos elementos amam aquela mulher? Você não precisa entender logicamente, racionalmente isso, mas é encantador o encadeamento das palavras, assim, vai te levando meio pelo menos me sinto assim, sendo levado num transe pela beleza das palavras, né? Essa letra mesmo tem versos que ouvem os olhos eram de fé, quantos elementos amavam aquela... Quantos homens eram inverno, outros verão, outonos caindo secos no solo da minha mão. Não precisa significar nada, porque é linda, né? Poesia pura. Então, no caso do texto da crônica, que eu chamo de reflexão de boteco, né, como se fosse meio que um gênero, que é uma conversa, um tete-a-tete, assim, ao pé da orelha, aí isso já pede um desenrolar, um desenvolvimento um pouco mais lógico. Eu nunca sou muito lógico, mas assim, um pouco mais compreensível e encadeado, assim, né? Geralmente são reflexões sobre o mundo contemporâneo, tecnologia, comportamento, as coisas que me inquietam. E aí eu acho que tem que ter um meio, começo e um fim, mesmo que você divague, né? Viaje longe, mas tem um meio, começo e fim. A canção ela é mais livre nesse sentido, assim, como formatação, ela pode... É mais perto da poesia mesmo. O poema, a É, linguagem poética do a poema. linguagem é poética, é.
E aqui a É prosa... uma lógica mais da analogia. Você pode fazer uma analogia aqui, você tem que, como você falou, encadear. Isso. No caso da canção, da poesia, as associações são mais livres, inconscientes até. E às vezes pela forma, não pelo... Né, mais vem pela Exatamente. forma. É como você falou, de Stephen Mais som e Fry. menos Quer dizer, sentido. o som que te puxa para a construção de algo. E aí isso constrói o sentido. E quando você começa a escrever, que você começou a escrever direto, você tinha aqueles seus poemas de gaveta Sim. que você escrevia... Guardo todos os cadernos lá na casa dos meus pais, todos os cadernos, não me desfiz de nada. Mas o que te provocava? Geralmente são as meninas que provocam a escrita. As meninas, naturalmente, as primeiras paixões e tal, né? Mas tinha um pouco de tudo. Eu acho que quando você está adolescendo, né, você tem muito necessidade de se expressar, né? E nem sempre tem a desenvoltura social suficiente para falar em público, falar com as pessoas, mesmo que sejam amigos e tal. Então, escrever é um pequeno confessionário ali, né? Eu escrevia sobre tudo, sobre as minhas reflexões, sobre a vida, sobre a morte, o medo do futuro, o medo de crescer, a incerteza diante das emoções, do amor, que a gente não sabia muito bem o que era, tudo isso. Até sobre a sexualidade, né, que nessa época é um fantasma também para a gente e tal. Enfim, nada muito bom, mas como exercício foi muito proveitoso, né? Quanto a dizer assim, eu me tornei um músico porque eu ouvi muita música, eu me tornei um escritor porque eu li muito, eu acho que aí tem uma coisa um pouco falaciosa. Assim, eu acho que, às vezes, isso de fato acontece. Mas eu não sei se tem que ter uma relação direta, porque a gente vai usar aqui casos extremos, como Luiz Gonzaga, João do Vale, que eram pessoas com escolaridade pequena ou nenhuma. João do Vale nem escrever sabia, meu conterrâneo, e fez obras-primas, né? Deu meia-noite, a lua faz um claro, eu assubo no zaro, vou brincar no vento leste. A aranha tece, buscando o fio da teia, a ciência da abeia, da aranha e a minha, muita gente desconhece. Isso é um poema. E é um cara que não sabia ler. A maioria dos parceiros dele era garçom, que na noite eles falavam assim, ei, rapaz, tu sabe escrever? Ele falou, sei, então escreve aí. Deu meia-noite, a lua faz um claro, eu assubo no zaro. Aí ele dava parceria para o cara, morreu miserável em parte por isso. Ele dava parceria, ele fazia a música inteira e dava parceria para o garçom ou para o motorista de táxi ou de ônibus que soubesse escrever, onde ele estivesse. E é um cara brilhante que não estudou, certamente não leu. E tem um talento atávico, ancestral, natural e tal. Então, eu acho que é difícil você localizar, assim. Eu acho que ler é sempre bom. Eu acho que, como você falou, organiza. Eu acho que organiza o pensar. Eu acho que te dá repertório, te faz mais articulado, te deixa com maior poder de argumentação. E todas essas coisas eu acredito. E mais imaginação também, mais fantasioso. Eu acho que é importante ter fantasia. Ainda mais num mundo que cada vez mais tenta matar e sepultar a fantasia, né? Mas eu não acredito... Exatamente, uma dúvida, um mistério ainda para mim, permanecerá por muito tempo ainda. Se isso leva alguém a ser escritor ou leva alguém a ser artista, entendeu? Você vê, inclusive, pintores, né? Que é uma coisa que requer um tempo e uma formação mais... desculpem o pleonasmo, uma formação mais formal, né? Mais... É porque a palavra todo mundo tem, parece. Hein? A palavra já ela é inerente, né, à existência. O pintar, o desenhar é uma coisa que... E tem caras que nascem com isso. Então, assim, tem um mistério também, né, que a gente não sabe, às vezes, penetrar, né? Posso falar só uma coisa disso? Eu Pode. acho que pode fazer o oposto, ao contrário, né? A educação pegar esse lado da arte, que ter essa criação, esse desejo de não ensinar quem é o poeta tal, mas, entende? Pegar esse outro lado, e não o artista que, de repente, tem um compromisso assim, mas que o educador, né, eu acho que ele pode se soltar, né, poder também
ter esse espírito artístico, às vezes de não querer educar, porque o querer educar, às vezes, é o que atrapalha. É o que não... Aí você quer, olha, esse é o Cassiano Ricardo, esse é o... Então, acho que, às vezes, é curtir mesmo. Eu curto esse poeta. Ah, quem é esse poeta mesmo? Sabe? Então, de repente, chegar o poema ou o texto antes de quem é, etc. Né? Exatamente. Eu acho que... Acho importante isso também. Acho que nesse sentido, aí eu sei que tem educadores aqui, né, talvez a maior parte, nesse sentido, eu acho que as escolas ainda estão muito estagnadas com isso. Assim, acho que vejo pelos meus filhos, eu tenho uma filha que gosta de ler e um menino que não gosta, mas assim, todos acham as aulas de português e de literatura, ambos acham maçantes. E poderia não ser. Pode ser uma coisa mais dinâmica. A literatura ela tem também um componente lúdico. Não precisa ser de cara pegar um Dostoiévski, um Sartre, pode começar levinho. Eu lembro de uma coleção que tinha da editora Ática nos anos, ainda existe, eu acho, Para Gostar de Ler, que meu pai, vendo a nossa resistência em ler José de Alencar, Machado de Assis e tal, né, livros grandes e tal, ele comprava esses livrinhos, que é Crônicas de Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, e foi para a gente uma baita iniciação. Primeiro porque era curto, 2 páginas e você, paps, já, e a crônica já se acabava. O segundo que era delicioso, fluente, aquela coisa coloquial da crônica, né, do cronista lírico brasileiro, que é uma tradição. E realmente cumpria a função. O nome dizia que veio, a gente passava a gostar de ler com aquilo. Então, assim, acho que tem várias formas e atitudes precisam ser tomadas, projetos precisam ser feitos, programas precisam ser levados a cabo. A escola da Vila, onde meus filhos estudaram, os dois agora se separaram, um está num, outro está no outro, estudaram desde a mais tenra idade, como diria o locutor de futebol, levava escritores no começo para dar palestras, jornalistas, né? Iam lá e tal. Isso é muito bacana, você tomar um contato com o cara que faz, com o cara que cria, conversar, poder fazer pergunta. Então, tem coisas que estão aí e que precisa de ação. Precisa tornar mais divertido também, porque sem diversão, sem ser feliz, não dá para estudar. Bom, eu quero agradecer, muito obrigado. Acho que assim, louvabilíssimo iniciativas como essa. Acho que o mundo está tão torto, tão errado, que qualquer coisinha que a gente fizer no sentido de botar as coisas nos trilhos tem que ser celebrada, por menor que pareça.